ontem, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, ingressou com uma representação para investigar o governo Lula por possíveis interferências na Petrobras. Ô, Matheus, temos aí o documento, eu te passei no nosso grupo para a gente dar uma lida rapidamente nas alegações do subprocurador Lucas Furtado, conseguimos o documento ontem, ao longo do dia. Ele fala o seguinte, né, que as informações que chegam até o momento, tá aí, pode subir, Matheus, pode subir. Documento, aqui você tem acesso à notícia e ao documento. Então, isso que é importante. Tá aí, pode subir, Matheus, porque temos alguns trechos que são importantes para que a gente fale. Pode subir um pouco mais, Matheus? Ali, acho que no final da página. Pode subir. Suba, meu querido, suba. Aê! Cenário de ingerência. Aê, pronto. Amplie um pouquinho, Matheus, porque ele fala o seguinte, né? Sobre os ruídos públicos, aí houve a queda de... Aí ela fala sobre o caso da Vale, né? Pode subir um pouquinho? Aê, muito bem. Pronto, tá aí. Não é difícil ver os impactos danosos das ingerências políticas em empresas que deveriam caminhar com as próprias pernas. Isso, a citação do Lucas Furtado. Aí, enfim, fala basicamente dos exemplos da Petrobras e da Vale. Pode subir um pouco mais, por gentileza? Pode subir, Matheusinho. E aí fala sobre a desvalorização das ações da Petrobras. O que se vê é que decisões tomadas pela Petrobras podem ter sido afetadas por interesses do governo federal. A opção por não pagar dividendos aos acionistas foi em sentido contrário à avaliação da área técnica da empresa, além de contrariar avaliações realizadas pelos conselheiros e pelo próprio presidente da estatal. Traz para cá, Matheus, porque é o seguinte, ou seja, esse caso agora vai ser alvo de investigação lá no Tribunal de Contas da União, e aí vai caber à Corte de Contas apontar se houve interferência, se não houve interferência, ou se é possível ter alguma sanção administrativa ao governo Lula. O nosso Rodrigo Oliveira já apontou essas interferências políticas, né, Rodrigo Oliveira? Ele já está aqui com a gente. Rodrigo, é mais um passo, né? O que antes era apenas uma especulação, agora virou alvo de investigação. E é bom lembrar o seguinte, essa é a investigação mais sensível no Tribunal de Contas envolvendo o governo Lula até o momento. Porque é bom lembrar que foi graças a uma investigação sobre ações do governo federal que, enfim, que acabou resultando na tal das pedaladas fiscais da Dilma Rousseff, enfim, aí tudo é história. Rodrigo Oliveira, boa tarde para você, seja bem-vindo. Que propó é esse do governo federal, querido? Boa tarde. Vamos lá, boa tarde, Wilson, boa tarde, pessoal do chat aí. Olha só, eu tenho uma opinião meio diversa aí do que o pessoal vai achar que eu teria. Vamos lá, o TCU, o que ele está argumentando? Que lá na lei das estatais tem um artigo lá, o artigo 14, que diz, entre outras coisas, que o poder público tem que preservar a independência do conselho de administração. Aquelas coisas que você coloca na lei, e elas ficam meio sem definição, né? Afinal de contas, o que é preservar a independência do conselho de administração? Você escolhe a pessoa e nunca mais fala com ela? Então, imagine você, dono de uma empresa que tem um conselho de administração e você é acionista majoritário e tem direito lá a um conselheiro, 2, 3, que seja. Você não vai conversar com os conselheiros que representam você lá? Isso é ingerência política, será? Eu acho que, sinceramente, isso não deve dar em absolutamente nada, porque é muito difícil você caracterizar uma ingerência que não deixa com que o conselho haja de forma independente. Independente de quem? Como? Claro, você vai falar que o espírito da lei das estatais era justamente afastar o executivo, afastar o governo de plantão das empresas estatais, né? Bom, se era para fazer isso, melhor seria, então, ter privatizado a Petrobras. Fica a dica aí para quem ainda não entendeu. Até você fazer isso, continua que o Estado brasileiro é o dono da empresa, das empresas estatais, e aí ele tem
gerência sobre isso, não tem como você afastar o dono, é impraticável, isso nunca vai acontecer, até porque se o Lula for um dia instado a explicar qual foi a conversa dele com os conselheiros, ele basta que ele diga simplesmente, ora bola, esse pessoal me representa lá, chamei para saber o que estava acontecendo. Ponto final, os conselheiros também não devem dizer nada diferente disso, vai ficar o dito pelo não dito. Petrobras perdeu 55 bilhões só naquele dia de valor de mercado, e é assim que a nave vai, né? Como diriam os italianos. Então, assim, é muito difícil que isso avance, mas, claro, causa um ruído, piora ainda mais o que a gente vê aí na forma de governança das estatais. Eu continuo tendo uma visão muito simples sobre isso, acho difícil que alguém consiga me convencer que qualquer empresa tenha de ser estatal. Tem certeza, Rodrigo Oliveira? É, Será que eu não consigo podemos, te convencer do contrário, rapaz? podemos, Nem se for podemos. um governo. Ô, Rodrigo, será que nem em um governo que tenha Wilson Lima como presidente e Rodrigo Oliveira como ministro da Fazenda? Ah, não, aí é diferente, né? Aí é diferente. Aquele negócio do imperialismo, eu sou contra qualquer imperialismo, qualquer império que não seja o meu, né? Aí é diferente. Agora, Rodrigo, é bom lembrar que não foi a única, né? O único pedido de investigação do Tribunal de Contas da União, né, Rodrigo? Temos mais um, não é, Rodrigo? Na verdade, assim, tem uma resposta do TCU ao Ministério do Planejamento sobre aquela história das contas públicas e quanto você pode contingenciar. Vocês vão lembrar que lá no final do ano passado e no começo desse ano, o Lula andou dizendo que meta fiscal de zero déficit não faz diferença nenhuma, e se não cumprir, qual é o problema? O que não pode é cortar, palavras de Lula, cortar o investimento que este país tanto precisa, né? Vamos gastar, gastar, gastar. Como diria aquele rapaz vendedor aí na televisão, compre, compre, compre. E é isso que o Lula está tentando, e o Lula mandou um recado muito claro para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo, olha, se o contingenciamento, que é aquele bloqueio das despesas, for muito alto, a gente muda a meta, né? Para que meta se eu posso mudar a meta, não é mesmo? E aí joga o arcabouço fiscal por água abaixo, porque ele não vale para nada. Se eu vou mudar a minha meta, a minha própria vontade, aí, amigo, não serve para absolutamente nada isso. E é isso que o mercado começou a notar. O que o TCU respondeu foi uma provocação, uma consulta feita pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, nossa querida Simone Tebet, que perguntou o seguinte ao TCU: será que, como o arcabouço prevê aí que você tem que ter as despesas mínimas em inflação, IPCA, mais 0,6% crescendo todo ano, será que o contingenciamento, então, tem que ficar limitado a isso para garantir que a despesa vá até esse montante? Diz a área técnica do TCU, aqui não, violão, aqui não, minha senhora, aqui não pode fazer esse tipo de coisa, porque isso vai contra a lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, o TCU, então, relatório do TCU, responde dizendo que, olha, isso é ilegal, isso está errado, porque fere a lei de responsabilidade fiscal. O problema é o seguinte, as coisas não são só técnicas nem só políticas, né? Mas quem decide é a política. O Tribunal de Contas da União, não por acaso, tem ministros indicados por políticos, e ele pega essas informações e decide o que quiser, basicamente. Então, quando chegar no plenário, o TCU vai dizer se pode ou não contingenciar menos do que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, porque o novo arcabouço fiscal inventou uma lei para ele mesmo que contradiz essa outra lei, mas não alterou essa outra lei, o que seria o problema aí da discussão toda. Fato é que ontem mesmo o mercado já ficou meio preocupado com essa historinha de mudar a meta, porque o que acontece é o seguinte, caso o governo tenha que contingenciar mais do que aqueles 25,9 bilhões que o Haddad tem defendido, o Lula já avisou, olha, meu querido companheiro Haddad,
vamos ter que mudar a meta, porque eu não vou ficar sem dinheiro durante as eleições municipais. Não tem ninguém, nenhuma alma sequer no Congresso Nacional que vai ficar contra essa mudança para poder gastar um pouquinho mais. Então, é uma questão de quando e não mais uma questão de se a gente vai mudar a meta fiscal.